Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no 7º vídeo dessa série de 14 temas sobre o livro de Efésios. Hoje, o tema de hoje, nós vamos estudar sobre o corpo unificado de Cristo, aonde Paulo sempre usa essa metáfora, né, nas suas cartas, nos seus textos, trazendo de que Cristo é a cabeça, né, e vós sois os membros e os diversos membros. E nessa semana nós vamos estudar, né, sobre os aspectos desse corpo, desses membros, de como manter a unidade, de como manter a humildade também entre os membros. Beleza, pessoal? Teremos aqui a participação do Alexandre, do Marcos André, a minha participação lá nos estudos de sexta-feira e também, né, nós teremos aqui logo mais os comentários, que é uma sessão à parte aqui no vídeo. Não esqueça, pessoal, de sempre, né, deixar o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, fica sempre o convite, se inscreva aí no canal, deixe o sininho acionado para você sempre receber os alertas dos novos conteúdos aí do nosso canal. Beleza, pessoal? Aproveitando também, faz tempo que eu não faço aqui o merchan, nós temos nas descrições dos vídeos aqui os links para você participar dos grupos de WhatsApp, Família Entre Linhas 1, Família Entre Linhas 2 e Família Entre Linhas ADM, onde só administrador posta, ok, pessoal? No 1 e no 2 o pessoal tudo comenta, é sobre o tema da lição, é sobre troca de materiais, PDFs, de livro, é coisa séria, beleza, pessoal? Nosso vídeo também é capitulado, então você pode assistir qualquer parte dele aí de acordo com o seu tempo, né, sua disponibilidade na semana, beleza? Então, por enquanto, chama a vinheta. Vamos então, pessoal, aqui no comentário ou nos comentários das entrelinhas, temos aqui a nossa Olimpíada dos comentários, né, o nosso pódio. Temos aqui a Regiane Alves como primeiro lugar aqui que aparece para mim, Genésio Mioto, aí Genésio aparecendo no pódio, e também Silene Serrão da Silva, isso aí, a Silene também em terceiro lugar aqui. Muito obrigado, né, pessoal, que sempre comenta. É muito importante você, né, comentar, deixar o seu oi, qualquer interação com o conteúdo aqui no YouTube, pessoal, gera engajamento e o YouTube acaba promovendo isso com as pessoas ao redor de você, tá? Então é tipo o like missionário que a gente fala, o comentário missionário. Mas vamos lá, então, na sessão aqui que eu gosto muito. Olá, boa tarde, irmãos, diz aqui a Regiane Alves. Boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado! Esta lição está abrindo um mundo de informações que, mesmo já tendo lido o livro de Efésios várias vezes, né, a gente sempre aprende coisas novas, né, Jane? E ela diz assim: não tinha me atentado a elas, né? Obrigado a vocês, porque através dos comentários do canal tem me ajudado a ter um entendimento mais amplo. Que legal! Deus seja louvado pela vida de vocês. E Asde aqui do Grupo do Alto, Jucás, Ceará. Um abraço aí para os irmãos cristãos adventistas e não adventistas aí do Ceará, terrinha do meu pai aí, que é cearense, meu avô, né, minha familhinha aí do Ceará. Um abraço aí para vocês. E principalmente, né, para a igreja lá pro Grupo do Alto, da igreja Grupo do Alto, beleza? Genésio Mioto diz assim: olá, Lúcio, estou entrando aqui no canal só para deixar a minha participação. Eu volto na próxima semana com mais detalhes. Até lá. Beleza, Genésio? Mas muito obrigado, tá vendo? O Genésio deixou o comentário dele justamente só para gerar um engajamento aí e promover o conteúdo. Valeu, Genésio. Silene Serral da Silva, boa tarde, feliz sábado, né? Lição da Escola Sabatina na veia e no coração. Ela deixa o les aqui, lição da Escola Sabatina. Valeu, Silene, obrigado aí, é isso mesmo, a lição tem que estar aqui no nosso coração. Rosângela Correia, boa tarde, bom sábado também, Rosângela. Temos lições fortes da Bíblia. Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe vocês todos, muito obrigado. A Edilza Nascimento está aqui com o Ziza, né, mas é Edilza Nascimento. Bom sábado, vídeo curtido e compartilhado, boa semana a todos. E a Rosângela deixou aqui um coraçãozinho aqui para Edilza. Edilza, troca esse login ZizaBraYT. Um dia eu vou chamar você de Edilza de novo. Margarida Melo, boa tarde, amigos da Entre Linhas. Que as bênçãos do Senhor esteja com todos. Obrigado. É isso aí, Margarida, que as bênçãos do Senhor nos acompanhem, apesar de nós não merecermos ela, né? A Nilza Amaral, a Nilza tá toda semana deixando uma ajudinha pro canal. Obrigado, Nilza, que Deus aí
multiplica ainda mais toda essa bênção que Ele tem dado para você e você tem compartilhado um pouquinho com a gente aqui. Ela manda aqui um recurso, né, pelo membro lá, pelo Superchat, que agora a gente tem mais de 10 mil inscritos, então dá para mandar o Superchat. Brigadão, Nilza. Vai acumulando lá. Um dia a gente presta contas aí do que a gente vai fazer com esses recursos, tá? Que seja para a honra e glória de Deus. E ela deixa aqui, então, valeu. Obrigado, valeu você, Nilza Amaral, aí pelo carinho imenso. Adriana Kuhn, olá, queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos. Lição Bíblia na mão, os dois, né? As duas armas poderosas. Tamo junto. Entre Linhas já faz parte do nosso sábado. Só gratidão sempre a esse canal abençoado. Um feliz sábado, uma semana abençoada a todos. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, diz aqui a Adriana. E ela coloca as hashtags. Pessoal, fui até as perguntas de sexta com o Lúcio, volta Ricardo e hashtag faz canal João Cavaco. É isso aí, Adriana, mantém essas hashtags. Se Deus quiser, todas elas serão atendidas. Crispim Elcio diz assim, Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Feliz semana a todos. Obrigado pelo texto, Crispim. Merece ser lido, né? Uma pérola dessa, já escrita há praticamente 2000 anos. Joivaldo Quirino, de São Paulo, deseja uma feliz semana para todos. Quero agradecer também a Deus pelo verso áureo da lição 6, né? Efésios 3, 20 e 21, verso para memorizar, que é justamente o verso que eu acabei de ler aqui, que o Crispim já até transcreveu também, Joivaldo, porque é muito lindo mesmo. Meu preferido, diz aqui o Joivaldo, já curti e também já compartilhei. É isso aí, pessoal, interagindo, vamos lá. Saskia Câmara também marcando presença, hein, Saskia? Isso aí, como nos velhos tempos. Feliz sábado, um abraço para você, Saskia. A Josefa Ascenso, abençoada semana para vocês, meninos. Não posso deixar de citar o meu hashtag Volta Ricardo, diz aqui a Josefa. Pessoal, eu engasgo aqui no nome porque para mim agora está aparecendo só aquele identificador @ de vocês, tá, pessoal? Então, de vez em quando eu vou traduzindo. João Cavaco também não mudou o login dele, tá? João Cavaco 1002, muda lá nas configurações do YouTube, João Cavaco. Temos aqui aquele belo comentário, fica o convite, confira o comentário na íntegra aqui, né, no vídeo 6, claro, o comentário dele, mas ele sempre também vai, com certeza, vai deixar aqui no 7, e ele diz assim, louvado seja Deus e obrigado. Complementando, né, o comentário de vocês, ele coloca aqui, primeira seção dele, objetivo do capítulo 3 de Efésios. Eu vou ler essa seção só para vocês entenderem o comentário aqui do irmão João Cavaco. Paulo já abordou sobre o plano de Deus para a igreja e o mundo, no capítulo 1. Quais os problemas, quais os valores e qual a missão e visão e as relações interiores, no capítulo 2. Então, o objetivo deste capítulo 3 só são dois, os que as lideranças devem fazer, dando o seu exemplo. E qual tipo de poder a ser usado pelos líderes na igreja? E qual tipo, não é uma afirmação, qual tipo de poder a ser usado pelos líderes na igreja, né? Será que é um poder ditatorial, né? Ele coloca aqui, seção 2, o propósito das lideranças nas igrejas, segundo Paulo. Legal, muito bom. 2.1, a revelação dos dois mistérios de Deus. 2.2, a oração ousada, uma seção muito legal que ele colocou aqui. E depois, lá no final, tem as conclusões e as perguntas do irmão João Cavaco. Eu vou já aqui para as perguntas, né? Tá ficando todo o vídeo aqui, né? Uma sessão, perguntas para reflexão pelo irmão João Cavaco. Só vou trazer as perguntas. Você pausa o vídeo aí e aí você medita, reflete e acha as respostas aí, pessoal. Na sua igreja, as lideranças evidenciam novas mensagens de encontro às necessidades espirituais da igreja e do mundo em constante mudança? Pausa aí. Segunda, na sua igreja, os líderes influenciam os membros para a procura dos poderes do Espírito Santo? Se você é líder da igreja, medita aí nas perguntas do irmão João Cavaco. Como tu incentivas os líderes, agora com os irmãos, na procura de desafios para eles mesmos em Cristo, no sentido de desenvolvimento da fé do Espírito Santo na igreja e no mundo? Como você, né, ajuda o seu líder? 4. Será que na sua igreja se confunde chefia de muitas igrejas com liderança qualitativa e missionária em Cristo? Nem vou responder.
na minha reflexão pessoal. Mas vamos lá. E a última pergunta do irmão João Cavaco. Onde é que começa o reavivamento crescente na igreja? No púlpito ou na assembleia dos crentes ou no Espírito Santo? Como se processa? Nas pequenas ou nas grandes coisas? Pausa o vídeo, reflita aí, pessoal. Muito legal, né? Imagina essas perguntas sendo comentadas aí numa roda, num podcast, né? Seria muito legal, muito rico. Mas vamos lá, né? O nosso arroz com feijão, né? Com foco na lição, né? Para rimar. João Cavaco, cristão peregrino na IASD em Lisboa, Portugal, cada vez mais pequeno na política e nos escândalos econômicos maior. Muito obrigado, irmão João Cavaco, pelo seu belíssimo comentário aí. Fica lá a hashtag, né? Como acho que a Adriana já colocou lá, hashtag faz o canal João Cavaco. Vamos lá, Maria Feitosa, bom dia meninos, Deus continue abençoando vocês. CCC, para quem não sabe, CCC é curtido, comentado e compartilhado, obrigado aí Maria. Sandra Bittar, outra querida do canal que também sempre deixa a marquinha dela aqui conosco, ela diz assim, oi meninos e todos da família Entre Linhas, espero que todos estejam bem, porque aqui ainda está se adaptando a esse fuso horário do Brasil, porque ela voltou aqui para o Brasil, né? Muito legal, é interessante a forma como é apresentada uma das características do Evangelho, o qual torna todos nós herdeiros, membros de um mesmo corpo, integrantes da mesma promessa de Jesus, significando que todos, independente da origem, que creem em Cristo, são salvos. Paulo nos aproxima um pouco do significado do amor de Jesus. Se vocês me permitem, o sermão deste sábado, no dia 29 de julho, diz aqui na IASD de Botafogo, Rio de Janeiro, nos auxilia a refletir e aprofundar o significado do amor. Acredito que vale a pena investir um pouquinho do tempo de vocês para nos aproximarmos desse entendimento. E a Sandra deixa o link aqui do vídeo no sermão da Igreja de Botafogo do Rio de Janeiro, do dia 29 de julho. Então, quem quiser conferir, Paulo descreve mistério como algo que estava oculto ou era entendido vagamente, ou ainda que só poderíamos entender com o auxílio do Espírito Santo, o plano da salvação em Cristo Jesus. Paulo disseminou o Evangelho expandindo para outros povos e avançando na história da humanidade. Quando a Bíblia foi traduzida do grego para o alemão, por Lutero, a impressa Bíblia de Gutenberg, a verdade não poderia mais ser contida. Hoje temos tudo para dar continuidade à missão. E o que temos feito? Vai ter a sessão perguntas agora com a irmã Sandra Bittar. O que temos feito para darmos continuidade a essa missão, irmãos? Paulo nos anima quando afirma que Deus faz mais do que pedimos. Precisamos abrir nosso coração e nos colocar à disposição de Deus. Outro aspecto muito valioso que a lição aborda é o preconceito. Há preconceito em várias situações, em várias áreas, diz aqui a Sandra. Acredito que só quem realmente já sofreu por tal atitude consiga entender o real significado. Gosto muito de relacionar os conteúdos estudados com algo que eu posso ampliar, posso aprofundar mais o nosso entendimento sobre determinado assunto. Existe um filme, A Outra História Americana, de 1998, com Edward Norton, que apresenta as possíveis origens de nossos preconceitos raciais. Vale também fazer o exercício de sempre se questionar e o porquê nós pensamos, o porquê nós agimos, o porquê nós reagimos de determinada forma. A Bíblia nos ensina, nos corrige, nos repreende e nos caminha para a mensagem de inclusão do Evangelho. Confesso que hoje eu estou nostálgica. Lembro de quando vocês apresentavam o Entre Linhas juntos, Entre Linhas Raiz. Mas Deus sabe tudo e o importante é que vocês continuem a missão que surgiu no coração do Ricardo e nos contagiou a todos. Muito bom estudar a lição com vocês. Obrigado por vocês, por seus familiares e por todos que colaboram com a disseminação da palavra. Hashtag fui até o fim, hashtag volta Ricardo. Deus abençoe a todos. Grande abraço aí, Sandra Bittar. Obrigado aí pelos seus comentários, suas considerações. E aí, os dois últimos comentários aqui que estão disponíveis para minha leitura, da professora Patrícia Santos, ou a Pati Santos. Olá, meninos. A ajuda de vocês com os estudos da lição da semana será mais importante que nas semanas anteriores, pois eu estarei conduzindo o estudo no canal da IASD Central de Salvador no próximo sábado, juntamente com o esposo e com a filha. Olha que legal!
né? Foi hoje de manhã, né? Para quem está assistindo esse vídeo no sábado, às 13 horas, a Paty dirigiu lá a lição com a família. Legal. E o último comentário, Beth Souza. Oi, quarta-feira às 5 da manhã, acompanhando o estudo com vocês. Sempre uma bênção. Quarta às 5 da manhã, Beth, é isso aí, né? A plataforma é maravilhosa, né? Você deixa a palavra de Deus e cada um pode consumi-la no horário que melhor convir, né? Valeu, pessoal. Obrigado aí pelos comentários. Eu gosto muito dessa interação com vocês. Eu já me sinto aí irmão, amigo, né? Daqueles que sempre comentam. Então, sei lá, né? Eu gosto muito dessa parte, eu ouço, né, essa parte quando eu estou durante a semana, depois que eu compilo o conteúdo, porque eu acho muito legal a gente se comunicar, né? O ser humano, se não se comunica, né, vira uma rocha. Então, valeu, pessoal, mas vamos ao que interessa, que realmente é o estudo aqui, né, do corpo, da unidade do corpo de Cristo, que nós possamos aprender muito, que o vídeo de hoje, as lições que temos para praticar, como a Sandra Bittar sempre comenta, né, aplicar, refletir, serão muitas. Então, espero que a gente consiga, né, assimilar tudo o que Deus tem a nos oferecer no tema de hoje, ok? E para isso, já que se trata de algo espiritual, precisamos então clamar, né, que o Espírito Santo, que vai ser estudado também essa semana, nos auxilie então daqui para frente também. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, gratos somos a Ti, ó Pai, pelo privilégio que nos dá de fazer parte, né, desse ministério Entre Linhas, por estarmos aqui há tantos anos com esses irmãos, estudando, compartilhando, nos inteirando do seu assunto e também nos ocupando com coisas celestiais. Obrigado, Senhor. Continue agora nos dando entendimento, principalmente nos temas que nós vamos estudar agora com Alexandre, com Marcos, comigo mais ao final, para que possamos, ó Pai, sermos transformados a cada dia pela Tua Palavra. Humildemente, ó Pai, lhe clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, chega aí, Alexandre, agora é com você. Olá, queridos irmãos e irmãs, companheiros do canal Entre Linhas. Minha saudação a todos vocês, meu abraço. É uma alegria para mim estar aqui mais uma semana, estudando a lição, recapitulando a lição da Escola Sabatina com vocês. Fica meu abraço a todos. Lição de número 7 essa semana, o corpo unificado de Cristo. E um verso para memorizar que considero que foi um verso muito bem escolhido, porque sintetiza a ideia geral da lição da semana de uma forma muito precisa, muito eficiente. O verso para memorizar, na lição de sábado, está lá no texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, e diz o seguinte: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Eu destacaria do verso para memorizar alguns elementos. Primeiro, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros, e aí segue. Esse Ele se refere a Deus. Quer dizer que Deus escolheu pessoas. Deus atribuiu dons. Deus te escolheu para algum propósito. E Deus atribuiu dons a você. Você tem liberdade para escolher esse propósito ou para construir os seus próprios propósitos. Deus é um Deus de liberdade. Mas existe um propósito para você. Esse propósito, esse ministério, ele tem finalidades. E essas finalidades, elas estão apresentadas em 3 núcleos na continuidade do texto. Tendo em vistas o aperfeiçoamento dos santos, primeiro, o aperfeiçoamento seu e o aperfeiçoamento meu e o aperfeiçoamento de cada um dos nossos irmãos. Deus nos escolhe e nos capacita para o nosso aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento individual. A continuidade do texto fala para o desempenho do seu serviço. Deus nos capacita e nos usa para o seu serviço. E o serviço de Deus, o serviço que Deus tem proposto para nós, é a nossa salvação e a salvação de outras pessoas. O grande propósito que Deus tem, o grande serviço que Deus tem é a salvação de almas. E agora, o aspecto final da lista tríplice, aperfeiçoamento dos santos,
Passou uma moto na rua. Desempenho do seu serviço. E o terceiro elemento, para a edificação do corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo é a edificação da comunidade de salvos. Nós não fomos criados para sermos sós. Nós somos salvos pela graça de Cristo, mas não somos salvos para sermos sozinhos. Nós somos salvos, chamados para sermos comunidade. E Deus nos capacita, nos habilita e nos chama para construirmos coletivos. Um coletivo de salvos, um coletivo de santos. E aí o exemplo que Paulo usa, a figura de linguagem, a metáfora que ele usa para falar desse coletivo é o de um corpo. Assim como no corpo cada órgão tem uma finalidade, e assim como o corpo funciona a partir da harmoniosa cooperação de cada órgão, a Igreja de Deus, o corpo de Cristo, a coletividade de salvos, ela é uma coletividade diversa, com diversidade de dons, de talentos, de gostos, de características, de vontades, mas com um mesmo cabeça. Uma cabeça que é Cristo, como bem descrito no texto de Paulo aos Efésios. Essa é a síntese, mas a gente, ao longo da lição da semana, vai passear ali por Efésios capítulo 4, desde o versículo 1 até o versículo 16, para aprendermos mais sobre esses assuntos. Na lição de domingo, a gente tem ainda uma abordagem mais geral desse conjunto de textos. O título da lição de domingo é A Unidade do Espírito. E tem a pergunta 1 já ali na lição de domingo que fala, né? Como Paulo encorajou os crentes a nutrir a unidade da igreja? E aí a gente vai de Efésios 4, 1 a 16. Se eu ler versículo por versículo, a gente debater versículo por versículo aqui, a gente pronto, acabou a lição da semana. Tchau, Marcos André. A gente vai acabar por aqui. Então eu não vou fazer todo o texto, claro, mas eu vou elencar alguns pontos que eu achei interessante em relação à estrutura como esse texto está organizado. Ele começa com Paulo se apresentando como um solicitante. Rogo-vos eu. Paulo está pedindo algo para os Efésios. E ele se apresenta ainda. Rogo-vos eu, o preso do Senhor. Acho ótimo quando Paulo se apresenta assim. Paulo não apresenta os próprios méritos. Paulo não apresenta o próprio louvor. Paulo não apresenta as próprias obras, nem o que ele fez, nem a sua biografia. Ele se apresenta como o preso do Senhor. Aquele que está sofrendo na carne por seguir a verdade, por seguir a fé. Acho interessante como Paulo carrega em vários momentos a perseguição que ele sofria como um emblema de glória, de honra, de dignidade, de orgulho e de satisfação por estar sendo perseguido por cumprir a vontade e a obra de Deus. Na sequência do texto, Paulo vai pedir para os Efésios que mantenham unidade, que sejam um. E ele usa uma série de exemplos. Ele fala um só corpo, um espírito, uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. No versículo 7 vai falar: mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: presta atenção, meu irmão. Nós somos diversos, existem vários. A igreja de Éfeso é uma igreja diversa. E a nossa igreja é muito mais diversa que era a igreja de Éfeso. Mas no meio de toda essa diversidade, lembre-se, há um só Deus. Há um só corpo, que é o coletivo de crentes, né? Há um só Espírito, que é o Espírito Santo. Há uma só esperança, que é a salvação. Há um só Senhor, que é Deus. Há uma só fé, que é a fé na graça salvadora de Cristo Jesus. Há um só batismo, o batismo do Espírito. Mas a cada um de vocês, segundo a multiforme sabedoria, segundo a multiforme graça de Deus, foi dado a cada um, segundo a medida do dom de Cristo. A fé foi dada, a graça foi dada. Quer dizer que, embora nós vivamos numa unidade de corpo de Cristo, que é uma unidade de crentes, numa unidade de fé, de doutrina, de prática, a salvação é um processo
experiencial único. Cada pessoa vivencia a sua salvação como uma experiência única, própria, individual, irreproduzível. Cada um é salvo individualmente. E a salvação da graça de Cristo que recai sobre mim, ela recai sobre mim. E eu não posso salvar a outro pela minha vontade. A salvação é um processo individual. Da mesma forma como cada um é salvo individualmente, cada um é chamado para um ministério individualmente, também. Deus tem um propósito específico e me chama para um ministério. Eu posso atendê-lo, eu posso não atendê-lo, mas Deus tem um lugar para mim no corpo de Cristo, que é esse coletivo de salvos. Se eu optar por não atendê-lo, esse papel ele vai ser exercido de alguma forma pela vontade de Deus. Mas eu não colherei os benefícios na minha vida de ter ocupado esse papel. A gente volta para o verso para memorizar. Deus nos chama para o desempenho do seu serviço, que é a salvação de outros. Deus nos chama para a edificação do corpo de Cristo, que é a construção de um coletivo. Mas Deus nos chama também para o aperfeiçoamento dos santos, para nos aperfeiçoar. Enquanto eu trabalho na obra de Deus, enquanto eu atuo no ministério de Deus, eu estou sendo também aperfeiçoado. Seguindo o texto ainda, depois do verso 7, 8, vai falar ainda que Cristo levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, assim como os órgãos fazem a edificação do corpo de Cristo. Assim como os órgãos fazem a edificação do corpo biológico, os indivíduos, com os dons recebidos, fazem a composição do coletivo, que é o corpo de Cristo. Para fechar, eu acho interessante a ênfase destacada na lição, muito bem trazida pelo autor, em que Paulo destaca a necessidade para a prática da unidade, para o crescimento do corpo de Cristo. Paulo recomenda a prática de algumas virtudes, que são elas a humildade. Para a gente trabalhar em equipe tem que ser humilde. Eu luto com isso, porque às vezes eu acho que o meu jeito de fazer as coisas é o melhor, que a minha vontade é melhor. E fica a lição de João Batista, que diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Para a gente conviver em coletivo no corpo de Cristo, na igreja, a gente precisa exercitar a humildade. Não tem espaço para um coração soberbo. A mansidão, a capacidade de responder com brandura, com calma, de não agir com ira, de não se precipitar. A mansidão é uma característica que deve ser cultivada se a gente quer viver no corpo de Cristo, nesse coletivo, se a gente quer um coletivo saudável. E por fim, a longanimidade, a paciência. É entender que às vezes a gente tem que agir rápido, mas às vezes a melhor coisa a se fazer é não fazer nada e esperar. Longânimo, alguém com um pavio comprido, alguém com um pavio longo. Se a gente quer conviver, a gente precisa exercitar essas habilidades, esses dons, que são frutos do Espírito, todos eles. Todos eles, humildade, mansidão, longanimidade, são frutos do Espírito. Quer dizer que são milagres, a gente não produz por nós mesmos, apenas a atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Vamos caminhar para a lição de segunda. Lição de segunda fala: unidos no único Senhor. E destaca ali o texto de Efésios 4, versículo 4 até 6. Fala de 7 unidades, 7 únicos. Há um só corpo, o corpo de Cristo, coletivo de salvos. Há um só Espírito, o Espírito Santo de Deus, que atua no nosso coração. Há uma só esperança, a esperança da salvação em Cristo. Há um só Senhor, quem manda é Deus, a gente obedece e se submete. Há uma só fé, a crença na graça misericordiosa de Cristo, a crença no poder salvífico de Cristo.
Há um só batismo. O batismo do Espírito Santo, que converte os nossos corações. O batismo na água, que expressa um batismo do Espírito que aconteceu no coração. Há um só batismo. O batismo que acontece na morte de Cristo e na ressurreição para uma nova vida. Quando nós submergimos na água e emergimos da água, nós estamos simbolizando um batismo espiritual, que é a morte para o velho homem e o nascimento para um novo homem, o batismo do Espírito. O batismo da água, ele apresenta uma simbologia da conversão. Há um só batismo. Acho interessante como tem igrejas que falam, há o batismo da água e o batismo do Espírito, como se fossem coisas diferentes. São o mesmo batismo. O batismo da água, ele expressa publicamente a manifestação de um batismo que já aconteceu no coração, que é o batismo do Espírito, que é a conversão, que é morrer para o eu para renascer para Cristo. Esse é o único batismo. Há um só Deus e Pai. Um Deus, no versículo 6, vai dizer que é sobre todos, que age por meio de todos e que está em todos. Gente, que frase forte! Um Deus que é sobre todos, quer dizer, diante de Deus a minha vontade, o meu querer, o meu discernimento se dobra. Eu entendo que quem manda é Deus, não sou eu. Deus está sobre mim. Há um só Deus que age por meio de todos. Deus tem o poder de agir e de falar verdades, desde usando o instrumento mais humilde ao instrumento mais sofisticado. O mais inculto ao mais erudito. O mais simples ao mais complexo, o mais pobre ao mais rico. Deus é capaz de usar instrumentos que nós não imaginamos. Não deve haver espaço para orgulho, para vaidade no nosso coração. Não importa se você é um membro recém-convertido, se você é um pastor que converteu multidões e que tem décadas e décadas de ministério. Lembre-se de que Deus usou uma jumenta para falar com o profeta Balaão. Se Deus usou uma jumenta, Deus pode me usar. E pode usar qualquer instrumento. Humildade. Para conviver coletivamente no corpo de Cristo, a gente tem que ter humildade. A gente tem que entender que não importa o sobrenome. Não importa se você nasceu em berço adventista. Eu nasci no Hospital Bom Jesus em Toledo. Não nasci em berço adventista, não. Nasci na maternidade. Não importa o lugar que você nasceu, a família que você nasceu, Deus pode te usar. E não importa o lugar em que o outro nasceu, não importa a família em que o outro nasceu, Deus pode usar ele para lhe revelar verdades, para lhe trazer a palavra de salvação. Entender isso é preciso. Para entender isso é preciso exercitar humildade. Lembra que uma profetisa fundamental na construção do Adventismo foi Ellen White. Uma menina simples, jovem, mulher e doente. Num período em que tudo isso testemunhava para ela como alguém descartável, como alguém desprezível, como alguém que nem deveria ter voz na coletividade. Foi ela que Deus escolheu usar. Foi ela o instrumento que se permitiu ser usado por Deus naquele momento. Se Deus pode usar ela, Deus pode usar muitos outros para nos falar. Mas se o nosso coração estiver cheio de arrogância, nosso ouvido não vai estar pronto para ouvir. Por fim, fala que Deus age por meio de todos e Ele está em todos. Quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, em verdade eu vos digo, a mim o fizeste. Deus está em todos. Se você ama a Deus, você deve amar o seu próximo. Você deve estabelecer um laço de solidariedade com toda a humanidade, porque Deus está em todos. Acho interessante uma frase, eu gostaria de destacá-la ainda. Sobre a unidade da igreja, duas ideias. Primeiro, a unidade é um fato espiritual, enraizado nesses 7 elementos. Corpo, Espírito, esperança, Senhor, fé, batismo, Deus e Pai. Um só.
Mas eu destaco o segundo aspecto, eu acho ele muito importante. Essa unidade requer zelo para nutri-la e cultivá-la. E aí acho interessante a exemplificação do corpo. Às vezes o corpo começa a funcionar de forma disfuncional. Existem tantas doenças autoimunes, que acontecem quando o nosso sistema imunológico ataca o próprio organismo. Será que às vezes nosso corpo de Cristo, nossa coletividade não está sofrendo de doenças autoimunes? Quando parte do corpo de Cristo começa a atacar outra parte do corpo de Cristo, nós temos choque, nós temos sofrimento, nós temos deterioração da saúde do corpo inteiro. Essa unidade do corpo de Cristo requer zelo para nutri-la e cultivá-la. Esse corpo precisa estar nutrido, esse corpo precisa estar saudável. É preciso que haja um amadurecimento de cada um dos membros individualmente. E é necessário que haja um amadurecimento constante da nossa organização, da nossa institucionalidade. A Igreja Adventista não nasceu pronta. A Igreja Adventista foi se construindo ao longo do tempo, agregando-se experiências, novas formas organizativas, novos processos de decisão, até se tornar uma igreja mais madura hoje do que era no passado. Queira Deus que a gente continue nesse processo de caminhada de amadurecimento. Mas lembremos que o corpo de Cristo não é apenas a Igreja Adventista. O corpo de Cristo é todo o coletivo de salvos. Quando a gente pensa isso, fica ainda mais difícil. Quando a gente pensa que até 400 anos atrás, católicos e protestantes se atacavam, se destruíam e tinham guerras na Europa por causa da fé. Cristão matando cristão, crente matando crente. A unidade do corpo de Cristo requer zelo, cuidado para nutri-la e cultivá-la. Tem que ser nutrida, tem que ser cultivada. Caminhamos para a lição de terça-feira e com ela a gente vai encerrar a minha participação, porque tem Marcos André ainda. Lição de terça-feira tem por título Cristo Exaltado, Doador de Dons. A gente pode destacar o primeiro parágrafo ali como um conjunto de citações para reflexão. Diz assim, Efésios 4, de 7 a 10. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. O que Paulo descreveu nessa passagem e qual era o seu objetivo? Eu destaco aqui uma compreensão de que o que Paulo descreve é o processo de encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Aquele que subiu, desceu. Então ele desceu, ele encarnou. Ele morreu, ele desceu às profundezas da terra. Mas ele exaltou-se, ele foi exaltado, ele ressuscitou. Ele foi vitorioso, ele conquistou vitória e levou o cativo o cativeiro. Esse mesmo Deus agora ele concede dons. Acho interessante a gente fazer um paralelo aqui entre um elemento da cultura romana e essa cena que Paulo descreve. É um elemento em alguma medida presente na cultura judaica, quando vai falar da figura dos reis judeus vitoriosos em batalha. Mas era muito próprio da cultura romana, e Paulo estava imerso na cultura romana também, que era o triunfo. O triunfo era uma cerimônia de exaltação de um general vitorioso e do seu exército. Quando um general romano, ia para a batalha, levava seu exército para fora de Roma, lutava guerras e era vitorioso. Esperava-se que esse general retornasse para Roma e era feito então um grande desfile cívico. O general ele atravessava a cidade em cima de uma carruagem, uma biga puxada por 4 cavalos. Ele tinha na sua cabeça uma coroa de louro, folhas de louro, que simbolizava a vitória. Ele podia usar uma veste, uma roupa especial que demonstrava a sua vitória. Atrás dele marchavam soldados do seu exército.
E atrás dos soldados do exército vinham os prisioneiros derrotados, os despojos de guerra. E esperava-se que esse general vitorioso fosse alguém que concedesse dádivas, que concedesse dons, que oferecesse um banquete aos outros vitoriosos, que oferecesse um banquete aos soldados, mas que oferecesse um banquete ao conjunto do povo romano, que oferecesse parte dos despojos da guerra. Essa cerimônia era chamada triunfo. Quando eu vejo a descrição aqui, me lembra muito o triunfo, porque nós temos um Cristo que desceu, mas que ressuscitou. Nós temos um Cristo que se acendeu, um Cristo que agora concede dons. Nós temos um Cristo que conquistou a vitória e que levou cativo o cativeiro. A imagem que Paulo me passa é a imagem de um Cristo em triunfo, de um Cristo vestindo vestes especiais, que são as vestes da pureza, da sua graça, da sua justiça, e que nos oferece essa veste. Nós podemos participar do triunfo com Ele. Um Cristo que nos oferece uma coroa, que significa vitória, e nós podemos participar do triunfo com Ele. Um Cristo que nos oferece uma mesa, e nós podemos participar dessa mesa com Ele. Ao contrário do triunfo do general romano, o triunfo de Cristo é um triunfo que se nos oferece também. Em alguma medida, até nisso se aproxima dos triunfos no período inicial da República Romana, em que o triunfo ele era a exaltação do general vitorioso, mas ele era também um general que se oferecia, ao entregar dons, um general que se oferecia humildemente ao dizer que tudo aquilo que ele havia conquistado, ele havia feito por Roma. A exaltação era de Roma. Em alguma medida, Cristo também nos permite participar do seu triunfo, da sua exaltação. Cristo é o doador de dons. E Cristo é o único digno de receber todas as homenagens e todos os louvores. Terminamos a minha participação, mas nossa lição não termina por aqui. Você ainda tem quarta, quinta, sexta. Marcos André está chegando para falar com vocês. Tchau, tchau. Olá, você que faz parte da família Entre Linhas. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui reunido com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Temos semanalmente nos reunido aqui com esse objetivo de conhecer um pouco mais sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Já caminhamos um pouco, chegamos aí à metade do trimestre, metade do nosso estudo. Esse estudo tem 14 lições e nós já estamos na 7ª lição, o que nos dá uma base, já podemos olhar para trás para compreender um pouco sobre o que o apóstolo Paulo estava falando quando ele escreveu essa carta aos Efésios. Entendemos ali que havia uma divisão entre judeus e gregos, e os gentios estavam sendo discriminados no templo. Então o apóstolo Paulo escreveu dizendo que essas barreiras elas não existem em Cristo. Em Cristo todos nós somos exatamente iguais, todos somos pecadores e na presença de Jesus todos somos perdoados. E hoje o apóstolo Paulo ele trata de aspectos mais individuais. No capítulo 4, que é o que nós vamos estudar hoje, já estamos estudando, você já começou aí com o Alexandre e com o Lúcio, e nós vamos até o versículo 16 desse capítulo. Então, o capítulo 4, ele trata da união individual dentro da igreja, cada um cumprindo a sua função, independente da sua raça, independente da sua origem, e é sobre isso que o apóstolo Paulo vem falando. Essa união que acontece na igreja, ela tem base em Cristo. Aqui nós lemos na parte de terça-feira o título Cristo exaltado, doador de dons, o que é até uma redundância, já que dons é uma doação mesmo, E aí o autor começa aqui com um texto bíblico. Ele diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, qual é a medida? A medida é infinita, porque o dom de Cristo é infinito. Deus está disposto a nos perdoar, tanto que entregou o seu próprio Filho. Cristo nos amou
e nos deu o dom da graça, indo até a cruz, ou seja, foi até o limite para nos dar a sua graça. E aí ele continua, pelo que diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele está aqui citando o Salmo 68, verso 18, fazendo uma reinterpretação desse salmo. E ele continua dizendo: ora, o que quer dizer ele subiu, senão que ele também havia descido até as regiões inferiores da terra, falando da sua morte, né, do seu sepultamento. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, para dar plenitude a todas as coisas. Então, em Efésios 4, de 7 a 10, nós encontramos aí esses versos. E aí o autor pergunta o que Paulo descreve na passagem e qual era o seu objetivo. Bom, aqui ele diz primeiramente que cada um recebeu o segundo dom de Cristo, né, o que eu já comentei que é um dom infinito, e ele dá o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é encher de Cristo todas as coisas, é que Cristo esteja sendo tudo em todos, Cristo esteja habitando em todos nós. Então Paulo citou o Salmo 68, que diz, né, subiste às alturas e levou cativo o cativeiro. Interessante que lá no Salmo 68, se você quiser ler lá o verso 18, lá diz que ele subiu e recebeu como dons homens. Ele recebeu homens como presente. E aqui ele diz que, na verdade, foi Deus quem deu presentes ao homem. Ou seja, ele dá uma reinterpretada no texto, o que pode ser feito somente sob inspiração, né? Nós não podemos pegar um texto assim e mudar, né? O apóstolo Paulo fez isso, mas com a inspiração. Então esse texto ele fala do Senhor Jeová como um general conquistador que, tendo conquistado seus inimigos, subiu o monte em que está a sua capital constituída, né, com os cativos de batalha em comitiva. Então tem que dar uma lida lá, né, no Salmo 68 para compreender isso. Então ele recebeu homens, ou recebeu dádivas, né, dos homens, né, seus inimigos conquistados. Então, como eu havia dito, né, o Salmo diz que Deus recebeu dons. Aqui o apóstolo Paulo ele diz que Deus concedeu dons aos homens. E, se seguirmos a ordem do Salmo, segundo o autor aqui, a subida e ascensão de Cristo ao céu ocorreu primeiro, e em seguida, pela descida, em que o Jesus Cristo exaltado concedeu dons aos homens. E o autor aqui ele interpreta muito corretamente, né, a ideia de que a subida de Cristo é que concedeu ao Espírito Santo o direito de conceder os dons aos homens ali em Atos no capítulo 2. Isso pode ser muito bem visto em Apocalipse no capítulo 5, quando o Cordeiro chega ao céu como tendo sido morto, ele é exaltado e, em seguida, o Espírito de Deus desce na sua plenitude para a terra, né? Se nós olharmos pelo lado de fora, isso é uma visão dentro do santuário, se nós olharmos pelo lado de fora, nós vemos Atos no capítulo 2, quando desce o dom ali sobre os discípulos, e eles então saem para pregar o evangelho, que é o objetivo dos dons espirituais. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Então, Cristo subiu às alturas, levando cativo o cativeiro, o nosso cativeiro, né? Nós estávamos cativos da morte, porque o salário do pecado é a morte, nós todos somos pecadores, e não havia saída antes de Cristo. Aí aqui tem um texto de Ellen White, né, que diz assim: Cristo subiu às alturas, levando cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Após a ascensão de Cristo, quando o Espírito desceu, segundo fora prometido, como um vento veemente e impetuoso, enchendo todo o aposento em que os discípulos estavam reunidos. E qual foi o resultado? Milhares de conversões em um dia. Então, quando Jesus Cristo subiu, ele subiu com autoridade, né, lá na comissão, né, Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e é por isso que agora eu prometo a vocês a vinda do Espírito Santo. Então, isso aqui é o resultado, né, de uma disputa jurídica, são direitos. Satanás havia conquistado direitos sobre a terra. Jesus Cristo ele retoma esse direito na pessoa do segundo Adão. Aquilo que Adão havia perdido para Satanás foi retomado por Jesus, e agora Jesus ele tem direito
a entrar em todas as casas, entrar em todos os lugares e conceder os dons aos homens para conquistar novamente. A igreja ela tem esse propósito, né? O Israel ele tinha a sua missão centrada em um lugar. Então, os povos tinham que vir a Israel. Quando Jesus Cristo conquista esse direito sobre toda a terra, então a igreja ela sai, ela vai aos lugares, né? A igreja ela tem uma missão que se expande do centro para fora. É diferente da missão de Israel. A missão de Israel era de fora para dentro. A missão que foi dada por Jesus é de dentro para fora. Nós vamos. Por quê? Porque Jesus Cristo conquistou esse direito, né? Aí tem aquela perguntinha que no final, por mais profundos que sejam esses versos de Efésios, como podemos ter conforto com o que Cristo fez por nós e fará, especialmente quando ele encher tudo em todas as coisas, né? Como está em Efésios no capítulo 1, verso 23. Então, quando Jesus voltar em sua glória, né, todas as coisas estarão sob seu governo, todas as coisas serão finalmente preenchidas por ele. Então, as incertezas que nós temos hoje, porque nós vivemos num mundo de incertezas, nós vivemos num mundo em que o mal ainda é presente, né? Nós vivemos ainda na presença do mal. Mas chegará o momento em que Cristo tomará posse de todas as coisas, e é o momento em que nós aguardamos, onde não haverá mais choro, não haverá mais morte. Então, se nós estamos de luto, podemos olhar para o futuro com esperança. Se nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma doença, por alguma dor, seja ela de qualquer natureza, nós podemos olhar para o futuro com esperança em Cristo, né? Na parte de quarta-feira, nós temos dons de Jesus exaltados, é o texto. É o título do texto, né? E a pergunta é, com base no Salmo 68, verso 18, Paulo descreveu o Jesus ressuscitado, exaltado, conquistador, que do alto concede dons ao seu povo. Que dons o Jesus exaltado concedeu e para que propósito? Aí em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 11 até o 13, Paulo cita os ministérios que foram dados à igreja e diz que isso são os dons, né, concedidos. E qual é o propósito? O propósito é a edificação do corpo de Cristo, é que o corpo de Cristo, a igreja, ela se torne fortalecida por esses dons. Aí Paulo identificou 4 grupos de pessoas ou de talentos, né, que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. A estrutura da frase no grego sugere que ele fala de um grupo, ele fala de uma unidade, né, e não de coisas individuais, como é o corpo, né? Então, ele fala aqui do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura à medida da estatura de Cristo, ou seja, crescimento, né? Nós buscamos crescimento em Cristo. Esse último ponto, ele teve especial importância para os primeiros adventistas. Existe um grupo chamado de cessacionalistas. Eles não é sensacionalista, não, é cessacionalistas. É que eles acreditam que os dons, eles cessaram com os apóstolos, especialmente o dom de profecia. E eles não acreditam, então, que surgem novos profetas, que podem surgir novos profetas. Portanto, Ellen White, por exemplo, seria imediatamente rejeitada para quem crê dessa maneira, né? Então, esse texto, como ele fala aqui o dom de profecia, né, ele cita aqui entre os dons, né, ele cita aqui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e ele diz aqui que eles devem conduzir a igreja até a chegada de Cristo com a plenitude, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo. Ou seja, esse dom continua, então, sendo válido para auxiliar na edificação do corpo de Cristo até que Cristo venha, ou seja, nos nossos dias ainda. É interessante que eles contaram uma espécie de uma historinha para ilustrar a ideia de um timoneiro, né, que recebe uma carta náutica, recebe instruções para a navegação, e nessa carta diz que quando ele chegasse a um determinado ponto, receberia um outro piloto, receberia instruções especiais para chegar ao seu destino final. Então, rejeitar a ideia
de que viria uma nova instrução é rejeitar a primeira instrução. E assim a Bíblia fala do ministério dos profetas até o final. Lá em Atos, no capítulo 2 também, o apóstolo Pedro diz claramente, né, que nos últimos dias os filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, né, os jovens terão visões e tudo mais. Então nós temos claras instruções na Bíblia sobre o ministério dos profetas até o tempo do fim. Não há por que negar isso, né? Aí devemos ter cuidado ao identificar pastores, mestres, evangelistas, pois consideramos estas posições no nosso contexto. Então, esses pastores, mestres e evangelistas não são o que nós entendemos hoje como pastores, mestres e evangelistas. Quem eram essas pessoas? Eram leigos, eram pescadores, eram ferreiros, eram homens que faziam tendas, né? Eles trabalhavam nas suas funções e dirigiam as igrejas que aconteciam nos lares. Então, cada lar tinha ali um líder, tinha uma pessoa que conduzia, como se fosse hoje um pequeno grupo, né? Ou mesmo uma igreja organizada, mas com funções ali, como se fossem anciãos, líderes de departamentos, né? E não os pastores, como nós entendemos hoje. Essa função ela era mais dos apóstolos naquela época, né? E depois outras pessoas tomaram essas funções dos apóstolos, né? Então, consideremos essas posições em nosso contexto. Qual é o nosso contexto? Na época de Paulo, esses eram líderes leigos que serviam as igrejas nos lares. É o que diz aqui o autor, com base em 1 Pedro 2,9, em Atos 2,46, 12, verso 12 também. Aí na parte de quinta-feira nós temos aqui o título Crescendo em Cristo. Que perigo ameaça a maturidade cristã da igreja? É o que pergunta aqui o autor. E ele cita aqui Efésios 4, verso 14, onde o apóstolo Paulo fala que nós não devemos ser como crianças e não devemos ser levados de um lado para o outro com ventos de doutrina. É muito importante a ideia de termos doutrinas bem sólidas, bem defendidas com base bíblica e entendermos essa doutrina de maneira que ela seja absorvida para que, ao ouvirmos coisas contrárias, consigamos identificar imediatamente. Esse trabalho é muito bem feito pela lição da Escola Sabatina em todo o mundo. A lição da Escola Sabatina tem feito isso pela igreja. É o fato de que nós estudamos em todo o mundo a mesma lição da Escola Sabatina nos unifica nas questões doutrinárias. As questões doutrinárias, elas sempre aparecem, como nós acabamos de falar há pouco sobre o ministério profético de Ellen White. Então, todo mundo nessa semana está estudando a respeito disso, mostrando que o ministério profético é algo que vai até o final dos tempos e não acaba em um determinado momento. Então, nós podemos fundamentar melhor a nossa fé com base nisso. E outras doutrinas que são defendidas aí ao longo da lição. Nós tínhamos até o quadro aqui, né, alinhando a doutrina, que eu fazia antigamente, alinhando cada lição, cada tema da lição, com uma das 28 doutrinas, com o objetivo exatamente de fortalecer isso. Fizemos isso durante bastante tempo, e até hoje, quando eu estou estudando, eu consigo identificar aqui as doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. Então, quando nós temos doutrinas bem definidas e todos nós cremos da mesma forma, nós temos a condição de avançarmos juntos, de avançarmos na pregação do Evangelho, levando. Então não tem divisão doutrinária entre nós, porque nós cremos todos da mesma forma com base na Bíblia. Nós entendemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e extraímos as nossas doutrinas dali, né? Então Paulo, ele percebia um ambiente que, em alguns aspectos, né, é parecido com o ambiente que nós temos hoje, em que várias ideias, ventos de doutrina, né, e esquemas enganadores, como em outras versões, açoitam a igreja. Então nós podemos, em algum momento, estar sendo açoitados por essas coisas. Se não tivermos muito bem fundamentados, né, naquilo que nós cremos, nós podemos ser levados de um lado para o outro. Por isso que é importante a gente conhecer pessoalmente as doutrinas e não crer simplesmente porque alguém diz que é assim, né? Aí ele usou 3 metáforas aqui para defender essa ideia, né? A imaturidade infantil e o perigo em alto mar, né, dos ventos que açoitam de um lado para o outro. E ele falou de ser enganados por pessoas ardilosas, né, que são
como jogadores que praticam truques, né? Aquelas pessoas que ficam na praça ali enganando outras pessoas, né? Fazendo truques para ganhar dinheiro de outras pessoas. Aí Paulo diz que a divisão é uma marca importante do erro. O que nutre e faz o corpo crescer é a união, né? Então manter o todo unido é um passo para que a igreja seja forte e para vencer os males. Nós devemos nos lembrar que a unidade ela não pode ser mantida a qualquer preço, né? Porque nós olhamos para o passado e vemos que em algum momento o cristianismo precisou sair do judaísmo, depois o protestantismo precisou abandonar o catolicismo e assim por diante. Nós precisamos também nos lembrar que não vale a pena sacrificar princípios, sacrificar doutrinas para manter a unidade. Em algum momento nós precisamos nos posicionar, mas a unidade ela deve ser defendida com base, como o apóstolo Paulo diz aqui, na unidade do Espírito, ou seja, o Espírito nos conduzindo, e a unidade do corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça. Nós não podemos permitir que a igreja seja unida, mas fora do corpo de Cristo, fora do princípio de Cristo, fora do Espírito que nos conduz e principalmente fora da direção de Cristo, né? Mas a união é algo muito importante. Aí o autor continua aqui perguntando de que maneira uma igreja saudável funcionará como um corpo saudável. O autor está bastante redundante nessa lição, né? Efésios 4, versos 15 e 16. Segundo a verdade, em amor, isso é importante, né? Seguir as verdades bíblicas, né? As verdades da palavra de Deus, em amor. E em Cristo, de maneira que o corpo seja bem ajustado. Cada parte deve empenhar a sua função, especialmente uma parte do corpo que deve desempenhar bem a sua função, que é o cabeça, que é Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o problema do corpo não é a mão querendo tomar o lugar do pé, o olho querendo tomar o lugar da boca, não é. Porque quando nós queremos sair da nossa função, nós queremos tomar o lugar da cabeça, que é Cristo. Então, precisamos tomar cuidado para que isso não ocorra. Quando que isso ocorre? Quando alguém está na igreja para ser servido e não para servir. A nossa função é servir a igreja na função que nós temos. O ancião serve a igreja como ancião. O diretor do departamento de música serve a igreja como diretor do departamento de música. O pastor serve a igreja como pastor. Quando nós queremos ser servidos, nós já estamos tomando o lugar de Cristo, que é o cabeça, né? Cristo, sim, é que recebe toda a honra e toda a glória na igreja, não nós. Então, se eu tenho uma função, por exemplo, como diretor de música, e eu levo para a igreja as músicas que eu gosto e não as músicas que louvam a Deus, as músicas que estão de acordo com o que aquela comunidade compreende como músicas espirituais, então eu estou fazendo a função de cabeça, eu estou fazendo a função de Cristo e não a minha função. Nós levamos a nossa individualidade para o cargo, mas não podemos permitir que a nossa individualidade ela ultrapasse o serviço. A nossa individualidade ela deve servir. Então Cristo espera do Marcos que ele sirva com os dons e com os talentos. Se eu for para a igreja com o objetivo de ser servido, eu já tomei o lugar do cabeça, que é Cristo, né? E é aí que muitas pessoas caem, né? As pessoas tomam o lugar do pastor, que é o que Jesus Cristo falou lá, né? Aquele que rouba as ovelhas, né? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele não está falando de Satanás naquele texto, como muitas pessoas pensam, interpretam dessa forma. Na verdade, ele está falando de falsos pastores que vêm tomando o lugar do verdadeiro pastor, que é Cristo, né? E aí em Efésios, no capítulo 4, versos 1 a 16, Paulo defendeu a unidade da igreja e chamou os destinatários a promovê-la ativamente. É o que nós devemos fazer na nossa igreja também. Uma igreja unida é uma igreja abençoada por Deus, é uma igreja missionária, é uma igreja que Deus trabalha através dela, né? Nós não podemos permitir que o joio nos desencaminhe, que o joio nos faça divididos, né? Embora a unidade seja uma certeza teológica, ela requer um trabalho árduo, ou seja, nós precisamos nos empenhar de maneira pessoal. Como que eu me empenho de maneira pessoal para manter a unidade da minha igreja? É cedendo muitas vezes, é abrindo mão da minha opinião, é colocando o outro em primeiro lugar, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso em outros momentos, como por exemplo, o capítulo 2 da carta aos Filipenses, que ele diz que Cristo,
que, sendo Deus, veio para servir. Então nós devemos seguir o mesmo exemplo, né? Ele até fala sobre divisões, ele fala ali, não devemos ter partidarismo na igreja, né? Recomendo que você leia lá Filipenses capítulo 2 para observar isso aí. Então, nós precisamos estar sempre unidos, né? Como pastores, mestres, apóstolos, né? E esses ligamentos e tendões que unem todas as juntas têm essa função unificadora e, na verdade, é Cristo quem faz esse papel, né? Quais são os ventos de doutrina que sopram hoje e como ficar firmes contra eles, né? Primeiro é conhecendo as doutrinas muito bem, conhecendo bem aquilo que nós cremos, né? O apóstolo Paulo ele diz que nós devemos estar sempre pronto a defender as coisas que nós cremos. Quais são as doutrinas que surgem hoje? Aquelas pessoas, né, os desigrejados, que dizem que a gente não precisa mais de igreja, que a igreja é uma instituição, é um CNPJ. Realmente, a igreja é um CNPJ, mas por quê? Porque nós precisamos do CNPJ para cumprir as nossas funções sociais, né? Mas a igreja não pode ser somente um CNPJ, há uma distorção. Se a igreja é só um CNPJ, há uma distorção aí. Mas quem que faz da igreja um serviço social ou um CNPJ? Somos nós, é a maneira como nós nos valemos, né, das funções sociais da igreja. Então, essas ideias, né, elas podem atacar a igreja, né? Então, esse é um dos problemas que pode atingir a nossa igreja, né? E outros problemas, outras questões doutrinárias que vira e mexe acontecem aí, né? Questões alimentares, questões sobre a divindade do Espírito Santo, que acabam chegando na igreja, causando divisões. Nós precisamos resolver essas questões? Sim, mas a primeira coisa a ser resolvida é a união da igreja. Então, quando um problema acontece na igreja, a igreja começa a ficar dividida, a primeira coisa é trabalhar a união. Falar, irmãos, vamos sentar todos como irmãos, com amor em Cristo, é o que o apóstolo Paulo aconselha aqui, para nós resolvermos as nossas questões, para nós, com amor, mostrarmos aqui o nosso ponto de vista. Então, essas questões, às vezes, são mínimas, mas causam um grande problema porque causam divisão na igreja, né? Então esse é o objetivo de Satanás. Se o objetivo de Deus é unir, o objetivo de Satanás é dividir. Nós precisamos trabalhar pela união, ou seja, precisamos trabalhar alinhados com o objetivo de Cristo, com o objetivo de Jesus. Eu fico muito feliz com a nossa igrejinha virtual, porque ela é uma igreja unida, né? Nós estamos distantes, mas nós nos unimos todas as semanas aqui com o objetivo de estudar profundamente a palavra de Deus, até mesmo as entrelinhas da palavra de Deus, e isso é muito bom. Eu termino aqui essa minha participação dizendo que eu sou muito feliz por fazer parte dessa igreja e dizendo também que semana que vem nós voltamos com mais um estudo da palavra de Deus. Agora você fica com o Lúcio e com as perguntas de sexta-feira. Um abraço e até mais. Valeu, Marcos. Obrigado aí pelos seus comentários, muito obrigado pela sua participação e pelo seu compromisso também aqui, né, e pelo seu carinho, né, com o Ministério, que tem compartilhado toda semana aí as suas impressões, né, os seus comentários sobre a lição. E obrigado também ao Alexandre, né? O Alexandre também, graças a Deus, firme e forte. Sou fã desses caras. E agora, pessoal, então, é o momento daquele estudo de sexta-feira, as perguntas para consideração. Temos aqui hoje 3 perguntinhas bem rápidas, né? Depois desse deleite, desse banquete, né, com o Alexandre e com o Marcos André. Agora ficam só algumas reflexões aqui. A primeira pergunta diz assim: quais são as diferenças e semelhanças entre as listas de dons espirituais que estão lá em Efésios 4:11, 1 Coríntios 12, 4-11, 1 Coríntios 12, 27 a 30, Romanos 18, 4 a 8 e 1 Pedro 4, do 10 ao 11, né? Irmãos, para não tomar muito tempo do vídeo, apesar que a palavra de Deus, vou ler Efésios 4:11, né, que a gente lê pelo menos o texto principal aqui. Efésios, deixa eu só achar aqui, aqui. Efésios 4:11. Antes do verso para memorizar cada um, né? E ele mesmo deu para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Se nós lermos lá os textos aqui citados pelo autor da lição, 1 Coríntios 12, 27 e 30, Romanos 12, 4, 8 e 1 Pedro, você vai ver que Paulo sempre traz a mesma metáfora, a mesma analogia. Eu, na minha limitação de interpretação de texto, de dialética, de tudo mais,
Eu não vi diferenças, tá? Segundo o meu ponto de vista, né, que é muito cartesiano, eu vejo assim, são formas diferentes de anunciar a mesma figura, né, de escrever a mesma ideia em todos os momentos. Se você conseguir identificar alguma diferença, por favor, comente aqui que eu vou aprender com você, tá? Nos textos aqui citados, beleza? De Efésios, 1 Coríntios, Romanos e 1 Pedro. Vamos para a segunda então. Segunda, Paulo disse que não devemos ser influenciados por ventos de doutrinas. É uma afirmação. De que maneira podemos nos proteger dos danos que esses ventos podem nos causar? Né? Eu acho que aí depende um pouco da maturidade e também como é a macrovisão do cristão com relação ao próprio evangelho. Né? Qual que é o papel do evangelho na sua vida? Se você tem o evangelho como um time de futebol, vem um vento de doutrinas, né? Nossa, é uma jogada nova, e aí a pessoa abraça aquilo e começa a discutir, seguir só aquilo, assistir vídeo só daquilo, na velha época do Orkut, né? Aí nas comunidades só daquilo, e aquelas brigaiadas por causa dos ventos de doutrinas e os caras redescobrindo tudo mais. E aí a gente viu lá no domingo, né? O Alexandre nos trouxe, dentre outros temas, né? Mas no domingo trata muito sobre a questão da humildade. Sabe, irmãos, eu vejo assim, como se proteger dos ventos de doutrinas? Sendo humilde, sabe? Eu vejo muitos irmãos, né, sendo levados por esses ventos de doutrinas e discutindo e batendo boca aí. Eu falo assim, irmão, você desconsidera, né, o comentário adventista, comentário bíblico adventista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você já leu aqueles livros? Né? Porque não sei se acontece muito perto de você, mas muitas vezes acontece, né? Algumas pessoas que leem um texto da Bíblia, trazem uma luz nova da Bíblia e vai trazendo aquilo lá e encontra outro em outra região e começa a discutir, não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim. Meu, tem que ser um pouco mais humilde, sabe? Por isso eu falo do termo humildade. Porque para que você, né, se coloque no seu lugar, né, do seu membro, né, como Paulo já trouxe, né, qual membro você faz parte. E aí você fala assim, bom, existem pessoas estudando isso, existem grupos discutindo isso. E quem sou eu, né, humildemente aqui, que li isso aqui agora, ou que tive um contato com um certo vento, né, e isso vai mudar toda a minha vida? Então acho que a gente tem que ser meio que humilde, sabe? Quando vier alguma coisa, vier algum assunto, algum vento a balançar você aí, que você volte lá no Ados, né? Assim diz o Senhor, volte sobre a rocha, ao invés de ficar deixando aí se guiar pelos ventos de doutrina. Apesar que eu sei que teoria da conspiração é algo assim que excita muita gente, né? No meio cristão principalmente. A última questão, Paulo enfatizou em Efésios o tema da unidade. Né? Mas buscamos unidade a todo custo? Em que ponto o desejo de unidade pode se tornar contraproducente? Bom, o tema dessa semana foi justamente, né, sobre o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele precisa estar unido. Eu tenho até um tema, né, assim, cabeça do corpo é Cristo e vós sois os membros. Eu tinha até um sermão que eu fui conversando com os irmãos, né? Já que eu estou no Entre Linhas aqui no Família, é só entre família, tá? Isso aqui, que não vaze aqui da família Entre Linhas. Não pode dar problema. Mas assim, eu tenho até um sermão, daí conversando com os amigos, eu mudei o tema do sermão. Mas era sobre o corpo de Cristo, o sermão, né? O tema. E assim, o corpo de Cristo ele é completo, né? E o tema seria mais ou menos assim, o órgão excretor do corpo de Cristo, né? Porque algumas pessoas fazem parte do corpo de Cristo, mas parece que elas não querem ser um braço. Cabeça não dá para ser, porque cabeça é Cristo. Alguns querem ser a cabeça, mas não tem como ter duas cabeças, né? O corpo tem só uma, é Cristo que tem que guiar tudo. Temos que ter os braços, tem que ter a perna, tem que ter o rim. Mas, irmãos, tem alguém que não quer ser braço, não quer ser perna. Tem gente que parece que quer ser o órgão excretor, né? Dentro da igreja. Infelizmente, tá, pessoal? Falando com muito carinho, né? Meio deboche até o termo, né? Mas é assim, aproveitando aqui a metáfora, né? Eu uso isso, né? Claro, sem ofender, né? Querendo ofender as pessoas, mas meu irmão, você quer ser braço, você quer ser perna, quer ser barriga? Se não quiser, apesar que tem um irmão, que eu até falo com ele, que ele é fornecedor de crianças aqui da igreja, né? Do corpo de Cristo. Ele fica fornecendo crianças, né? Para o departamento infantil. Então tem todas as partes do corpo de Cristo. Muito legal a metáfora que Paulo usava.
Então, irmãos, mas voltando um pouco aqui sobre o tema, como manter a unidade a todo custo, né? E aí, novamente, né, sobre esses diferentes órgãos do corpo de Cristo aqui, existe eu não vou fazer propaganda aqui, a Sandra, né, nos recomendou lá assistir o vídeo de Botafogo, assistir um filme também, mas eu não vou recomendar um filme, eu vou contar só uma história, que não é um filme, né, um reality show, que fala sobre colocou dois grupos para sobreviverem numa ilha. E eles ficaram lá observando, né, filmando isso. Tem vários reality shows, não sei se vocês vão achar, mas não interessa. Interessa-se a lição, né, ao assistir esses episódios que eu pude ter. Um grupo logo elegeu um líder e separou assim em setores, e o grupo, nossa, funcionou com a beleza. Aí o outro grupo, não, ninguém é líder, todos são iguais, sabe, umas ideias lá, não sei o quê. E aí ficaram conversando e não tomaram atitudes, não tem liderança. E aí o que aconteceu? Né? O grupo que não teve líder, o grupo que não dividiu as tarefas, porque todos, né? Quem sou eu para mandar você fazer alguma coisa? Sabe, aquelas coisas, né? E não deu certo. Passaram fome, passaram frio, tiveram muita dificuldade. O grupo que simplesmente se organizou, né? Claro, dentro da metáfora de Paulo, cada um com o seu dom. Entendeu? Não precisa ser algo, né, ditatorial. O que você é bom? Então você fica com isso. E aí ficou o líder coordenando, sabe? Então, voltando aqui, né, como que você pode manter a unidade, né, não a todo custo, porque senão você vai, né, não adianta, né, tentou manter unido o grupo, lindo, maravilhoso, mas sacrificou, né, praticamente o próprio grupo. O outro que de certa forma até teve que, né, em certos momentos o líder às vezes tem que falar, né, e o irmão João Cavaco, né, perguntou, né, como é a sua liderança usa a sua influência, né, sobre os membros. Claro que tem que ser sempre com o Espírito, né, com o Santo Espírito guiando, mas eu penso que a gente tem que ter, sobre a questão da unidade, tem que ter o discernimento e tem que ter o respeito. Se a pessoa é o líder de um departamento, ela tomou uma certa decisão, então se você tem alguma sugestão, vá até ela e comunique a ela. O que acontece nas igrejas é que muitas vezes vem um amigo, né, seu e fala assim, você viu o que o líder fez? Está tudo errado para o meu amigo. Eu não sou o líder, foi o líder que fez. Se você tem uma sugestão para dar para aquele líder, vai lá e vai falar. Mas não, os irmãos ficam, sabe, nossa, você viu o que o líder fulano do departamento fez? E fica minando aquilo lá. Me desculpe, isso não é o espírito, né, o espírito de unidade que você deve ter, né, o espírito de Cristo sendo guiando a sua atitude, tá? Mas é isso aí, né, que temos aqui nas perguntas para consideração, que a gente saiba, né, descobrir quais são os nossos dons e usar e multiplicar muito esses dons aí e nos mantermos unidos. Todas as nossas palavras, nossos pensamentos, principalmente na igreja, tem que ser para unir. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos então agora encerrar com uma oração, assim como nós iniciamos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Pai. Mais uma vez tivemos lições valiosas para a nossa vida, que nós possamos agora que refletimos, agora que ouvimos esses comentários, que possamos agora praticar, ó Pai. Nos ajude, somos imperfeitos, Tu sabes a carne como quer agir muitas vezes, de forma errada, de formas a causar somente discórdia e desavença entre os irmãos, ó Pai. Nos ajude a sermos humildes e mantermos a unidade do Teu Sagrado Corpo, mas que também seja uma unidade baseada nos Seus princípios, ó Pai, conforme a cabeça que é Cristo direciona. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Pessoal, então nos vemos já na metade de lá da série de 14 temas, no 8º estudo, Vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito. Beleza? Valeu pela companhia, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.